Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui agora estamos muito bem, depois de uma semana com os meus filhotes aí adoentados, né? Eles pegaram influenza, então quando um começou a melhorar, o outro adoeceu. Os mesmos sintomas, igualzinho, febre alta, dor no corpinho, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, a mesma coisa, o que um sentiu, o outro também. Um leve mal-estar quando acordavam pela manhã. O Pietro ficou febril 2 dias, febril não, com febre realmente. Pietro ficou entre 38,5 e 39,6. E o André não baixou de 39. Só que o André ficou um dia. O André se recupera muito mais rápido do que o Pietro, né? O Pietro demora um pouquinho mais. E o Pietro pega resfriado com mais rapidez do que o André. Mas cada um reage de um jeito, cada um tem um sistema imunológico, né? E então não tem como comparar, são iguais. Cada ser humano é único, cada corpo age de um jeito quando ficamos doentes, né? Então, por isso que eu não gravei, por isso que eu não apareci por aqui, só dei as caras hoje também lá no Instagram, porque eu me dediquei a eles, a cuidar deles. Imagina, um doente já é complicado, que dirão os dois. Aí eu fiz só o básico mesmo, só comida, porque eles não pararam de comer, eu não deixei eles parar de comer. Eu sempre oferecia uma fruta, comidas boas, né? Nada de comidas açucaradas ou cheias de conservantes. E muita água. Eles se hidrataram bastante, suco natural, limonada, vitamina C, né, laranja, tangerina. Então estava sempre oferecendo e eles não pararam de comer. Por isso que a recuperação foi rápida. Que normalmente quando a gente não está bem de saúde, a primeira coisa que a gente para é de comer. E no caso deles, eles não pararam e eu também não deixei, né? Assim eles se recuperaram rapidinho. Hoje já estão bem. O André estava vendo TV, mas acho que dormiu uma sonequinha, porque eles estavam brincando até agora. E o Pia está desenhando. E aí, por isso, a ausência de vídeos essa semana. Porque além de eu ficar ali com eles, eu gosto de ficar juntinho, pertinho, abraçadinho. E eles estavam bem caidinhos, assim, passaram o dia no sofá, à noite também, com febre. E eu acho que é muito importante você estar ali do lado de quem quer que seja uma criança, seja um adulto, tem que estar presente. Carinho, eu acho, e amor é muito importante para a recuperação quando estamos adoentados, né? E então acho que o amor, o afeto, se fazer presente quando alguém está doente ajuda muito, não digo 100%, mas metade, um pouco mais, uns 80% é isso que faz um ser humano melhorar de qualquer problema que tenha. Porque eu acho que a importância que você dá para ele, que ele se sente importante, que ele faz a diferença em viver ali do teu lado, eu acho que é essencial para uma recuperação. Eu já vi casos, eu acho que vocês também já devem ter visto, de bebês gêmeos que nascem um mais doentinho do que o outro, e quando colocam eles juntam, ele só se recupera e segue em frente. Teve um caso de que os médicos já não sabiam mais o que fazer. E aí colocaram o irmãozinho para se despedir, né, do que estava fraquinho. E para surpresa deles, o bebê começou a reagir, reagir, reagir e sobreviveu. Por quê? Porque ele sentiu que o irmão estava ali, sentiu que ele não estava sozinho. Imagina, os dois passaram a vidinha inteira juntinhos, coladinhos, aí de repente separam eles. É amor. Amor é algo que eu não sei explicar. Só quem sente de verdade amor pelo ser humano, amor pelo próximo, é que vai me entender. Porque quando você gosta, seja de uma pessoa, seja de um animalzinho, você faz de tudo para que aquela pessoa não sofra, para que aquela pessoa esteja sempre bem. E é isso que eu procuro dar para os nossos filhos, para o meu marido, quando meu marido está adoentado também. Eu gosto de estar presente, de me fazer presente, porque eu acho que é uma forma de você demonstrar o quanto você se importa por eles, né? Eu sempre fui assim. Quando eu peguei dengue ali, os meninos estavam sempre comigo, isso foi muito importante para minha recuperação mais rápida,
porque eu sabia que além deles serem dependentes de mim, eu precisava reagir para me sentir bem, para se fazer presente, para estar bem junto ao lado deles. E eu sou assim, eu sou uma mãe muito protetora. E aqui em casa o diálogo com os nossos filhos é muito amplo, sobre tudo. Eles sabem, eles conhecem o meu corpo, conhecem o corpo do pai deles. Aqui em casa ninguém fica se escondendo, não tem por que esconder. Basta você saber conversar, explicar, tirar as dúvidas deles, dizer os porquês que eles entendem. Crianças somos nós, pequenos. Nós temos que lembrar de quando nós éramos criança, o quanto nós gostaríamos, pelo menos eu, né? O quanto eu gostaria de que minha mãe tivesse conversado mais comigo, me falado mais sobre a vida, sobre o corpo do ser humano, sobre várias coisas. E só que a minha mãe não era assim, a minha mãe era mais fechada. A minha mãe era uma pessoa maravilhosa, né? Um ser assim iluminado. Mas era da natureza dela conversar menos, porque ela foi criada assim. Minha mãe praticamente foi criada sem mãe, né? Quando a minha avó faleceu, minha mãe tinha 3 anos. Então pense, por tudo que minha mãe enfrentou para se tornar uma adulta. Então eu nunca culpei ela por não ter tanto diálogo com nós, porque eu entendia. Ela não teve uma mãe presente. E então nunca culpei ela, nunca cobrei ela por nada. Mas eu gostaria que a minha mãe tivesse conversado mais comigo. Então, o que eu não tive da minha mãe, eu tenho com os meus filhos, que é um diálogo. É importantíssimo você conversar com as crianças. Não é porque eles são crianças que você não tem que conversar. Muito pelo contrário. É desde criança que se molda um adulto pé no chão, um adulto realista. Não adianta viver num mundo de fantasia, a criança tem que brincar. Claro, a criança tem que brincar, mas a vida não é só brincadeira. E não vai me dizer que a criança não tem que saber de assuntos de adultos, porque eles têm que saber sim. Claro, muita coisa não precisa, mas eles precisam saber como que funciona uma vida de um adulto. Por que o papai trabalha? Por que a mamãe tem que cozinhar? Por que eu tenho que limpar a casa? Quem que ganha dinheiro? Como é que se ganha dinheiro? O que faz com dinheiro? Qual o valor do dinheiro? Tudo isso é importante, desde criança que se ensina o valor das coisas, o valor da vida, por que nós estamos aqui, qual é o nosso dever aqui na Terra. Tudo isso eu converso com os meus filhos, eles são assim, o Pietro, que é o mais velho, ele tá numa fase assim que ele procura querer saber das coisas, como é que funciona, por que isso é assim, por que aquilo é assado, e eu converso muito com ele. Eu me importo com o dia do meu filho, quando ele vai para a escola, ele chega, a gente conversa, como é que foi tua aula, o que você fez, tudo, isso é importantíssimo. Tem que largar o telefone, tem que deixar o telefone de lado, porque hoje as pessoas fazem tudo com o celular na mão. Eu procuro evitar certos momentos. É claro que eu tenho momentos que eu tô com o celular, que hoje em dia é normal, mas eu não fico com o celular o tempo todo. Eu procuro dar atenção para os meus filhos, conversar, olho no olho, sabe? Senta, olha no olhinho, conversa, porque é assim que eles aprendem. É assim que eles vão conversar com as pessoas quando forem adultos, olhando no olho, que é isso que devemos fazer quando somos pessoas verdadeiras e pé no chão. Então eu converso muito com eles, eu explico as coisas, quando eles fazem errado, eu corrijo e eu explico por que não é para fazer. Então tudo é uma questão de diálogo e é o que falta nas famílias hoje. Falta esse diálogo, falta os pais largar o celular e prestar atenção nos filhos, procurar entender como é que é a vida deles, se interessar pela vida deles. Não é porque você é o pai e a mãe que o seu filho não é interessante, que ele não tem uma vida. Eu não vivo a vida do Pietro, eu não sei o que passa na cabecinha dele. Eu só vou saber a partir do momento que eu sentar para conversar com ele, tirar as dúvidas. Ele gosta de jogar e eu gosto de saber como é que são os jogos dele. Eu peço para ele me contar como é que funciona, como é que joga, o que faz, porque isso também é um jeito de descobrir se os jogos são bons ou não para ele. Porque tem muitos jogos educativos
e tudo que ele instala no tablet precisa da minha aprovação. Ele não vê nada no tablet que eu não tenho que aprovar. Só que é bom eu saber como é que funcionam esses jogos que eu libero, esses jogos que eu acho que são bons. Afinal de contas, eu nunca joguei, então eu não sei como é que o joguinho funciona. E ele me fala, e eu vejo o quanto que ele se sente importante quando eu peço para ele me contar sobre os jogos. Então é isso que você tem que fazer, sentar. Vocês não conseguem conversar na hora do almoço? Senta um pouquinho no final do dia, tira aí 10 minutos e senta no sofá ou senta na mesa e converse com teu filho, independente da idade que ele tenha. Principalmente os adolescentes, principalmente. Eu acho que hoje, como nós somos pais, nós já vivemos todas as fases. Nós já fomos crianças. A minha infância foi maravilhosa. Eu fui uma criança muito travessa, né? Eu sempre fui muito inquieta. E o André é igual a mim. Sempre gostei de brincadeiras perigosas, digamos assim. Então a minha mãe me corrigia. Vamos usar essa palavra assim para não ser tão pesada. Ela me corrigia bastante. Não a culpo, porque era o jeito dela, né? Era assim. E se eu sou uma adulta pé no chão hoje, e não foi pelo fato de que a minha mãe não conversava comigo, mas foi pelo fato do jeito que ela me explicou como é que funcionava a vida, como é que eram as coisas, do jeito dela. Cada pessoa interpreta as coisas de um jeito. Eu nunca carreguei mágoa da minha mãe por né, fazer coisas que me machucavam quando eu era criança. Mas era o jeito dela. Meu pai não era desse tipo. O pai sempre estava fora trabalhando, então quem mais convivia com nós era a mãe. Normalmente é a mãe que convive mais com os filhos. Então a maior parte da educação dos filhos é a mãe que repassa. Ah, porque tem que ser os dois. Claro, é óbvio, um pai presente é muito importante na vida dos filhos, mas o pai não está com eles a maior parte do tempo. Normalmente é a mãe que está. Então, a maior carga de educação cabe sim nas costas da mãe. Eu vejo por mim. O Léo é um pai maravilhoso, mas ele não está presente o tempo todo. Quando ele está, ou ele está trabalhando direto, né, que nem ele estava antes, sai de manhã só volta de noite, e agora ele já foi para resolver as coisas que precisa lá na Itália para nós ir. Então, o pai não está 100% presente em casa o tempo todo quanto a mãe. E cabe sim a mim cuidar da maior parte da educação dos nossos filhos. E não tem como você ficar jogando, você tem que fazer isso, você que tem que fazer isso. Não. Pai e mãe, independente do tempo que estiverem junto com os filhos, tem que ter sim um tempinho para conversar, para saber como é que está funcionando tudo. Porque é assim que você consegue criar uma criança para que quando ele chegue na fase da adolescência, ele se sinta seguro em conversar com você. Eu quero que os meus filhos continuem me vendo como a melhor amiga que eles possam ter, independente da idade em que eles estiverem. Eu acho que isso a gente consegue conquistar desde cedo. Eles têm que saber que pode contar com a mãe, que pode contar com o pai, porque nós nunca vamos querer o mal deles. E claro que vai chegar a fase da adolescência, vai ter as birras, que vai ter a fase difícil, é hormônio, eles estão perdidos, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero para mim, por que eu estou aqui, qual é a importância de eu estar aqui. E cabe a nós orientar, nós. É complicado, eu já fui adolescente, eu sei que eu fui uma adolescente complicada, que eu também me sentia... Tinha dias que eu me sentia maravilhosa, tinha dias que eu me sentia o pior ser do mundo. E eu sofri muito preconceito na escola, na minha fase de adolescência, pelo meu biotipo. Eu sempre fui magra, cabelo curto, depois que eu deixei o cabelo crescer, e agora eu voltei a ter cabelo curto, né? Mas hoje eu já não carrego mais esses traumas da minha infância, da minha adolescência. Porque eu sempre procurava assim, fulana é mais bonita que eu, por isso que ela tem mais oportunidade. Hoje eu vejo assim que foi as piores besteiras que eu fiz na minha vida, me comparar aos outros. Porque fulano é melhor que eu. Não, eu sou única, eu sou boa no que eu sei fazer. E se eu me dedicar, eu vou ser melhor ainda. Então eu quero que os meus filhos saibam que vão ter eu
por perto sempre, que eles vão poder conversar sobre qualquer assunto, principalmente na fase em que começa os namoros, os relacionamentos. Eu quero ser a amiga dos meus filhos, eu quero dizer, saber quem são as namoradinhas. Tudo é importante na vida dos nossos filhos e nós precisamos passar para eles que a gente se importa, que nós estamos aqui presentes para o que eles precisarem. Não importa a idade que eles tenham, eles vão ter sempre o colinho de mãe, eles vão ter sempre a mãe para conversar, a mãe para dizer, para abrir o coração, para tirar as dúvidas. Eu quero que os meus filhos façam isso, porque é melhor que seja comigo do que com um estranho. O estranho pode te orientar a levar para o mau caminho. Eu sei por mim, porque como eu nunca tive um diálogo assim com a minha mãe, então eu conversava com os estranhos. E muitos estranhos me deram conselhos erradícios, que se eu tivesse seguido, hoje eu não estaria aqui. Então eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Eu sempre fui uma pessoa de pensar nas consequências das coisas. Ah, se não tá bom agora, mas se eu fizer aquilo, vai melhorar? O que vai acontecer comigo se eu experimentar isso, se eu experimentar aquilo? Vai me tirar dessa situação que eu já tô? Então eu quero que eles procurem ser assim também, pensar na consequência antes de agir. A vida é assim. Eu acho que a gente vive numa fase assim que as crianças não têm tanta importância para os pais, porque os filhos... É complicado falar sobre esses assuntos, porque mexe com uma parte bem complicada do ser humano. Mas eu vou errar muitas vezes, eu erro, né, já com os meus filhos, mas eu procuro cada erro, procurar consertar e evitar os próximos. Eu acho que é assim que as coisas funcionam. Se eu levanto a voz com um deles, eu procuro pensar, não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que conversar de outro jeito. Hoje eu estava gravando stories e o André derramou o suco, foi pegar um bichinho, bateu no copo e virou o suco, caiu tudo no chão. Se fosse uns tempos atrás, eu iria surtar. E hoje não. Hoje foi bem tranquilo. Por quê? Porque eu tô me autocorrigindo todos os dias. Autoconhecimento, auto-se educar, autocontrole. É isso que falta no ser humano. Autocontrole. Se colocar no lugar do próximo. Ele derramou um copo de suco, não foi porque ele quis, ele foi pegar o bichinho e bateu. Então não tem porquê eu brigar com ele, gritar com ele porque ele derrubou. Foi sem intenção. Criança muitas vezes não tem intenção de maldade nas coisas que elas fazem. Muitas vezes é para chamar atenção. Eu vejo pelo André, as birras que ele faz, as coisas que ele faz, é para chamar atenção, para chamar a minha atenção, principalmente. Quando está só eu e ele pela manhã, é a mesma coisa que não tivesse André. Ele é tranquilo, ele brinca sozinho, ou ele tá sempre junto comigo, como vocês veem. Mas é o Pietro chegar, que eu começo a conversar com o Pietro, aí ele começa a fazer pirraça para chamar atenção. Por quê? Porque eu tô dando atenção pro irmão e não para ele. Então são fases assim bem complicadas, que você precisa saber contornar a situação, entender quando é só para chamar atenção e quando não é. Aqui em casa cada um tem o seu momento. Eu dou carinho para os dois da mesma forma. Se eu abraço um, eu vou lá e abraço o outro. Se eu dou um beijo em um, eu vou lá e dou um beijo no outro. Porque eles são filhos, são os meus filhos. Eu não tenho por que dar mais atenção para um, menos para o outro. Mais carinho para um, menos para o outro. E eu amo os dois da mesma forma e eu procuro retribuir tudo que eles me dão e me mostrando que eles são importantes, tanto um quanto o outro. Não existe diferença entre eles. A única coisa é a idade e a fisionomia, mas em relação ao amor é igual. Eu sinto o mesmo amor pelos meus dois filhos. Mas o André ainda é novinho, então ele não entende ainda muita coisa. E o Pietro é um pouquinho maior, já entende mais, mas também, claro que eu percebo que ele fica com ciúme de muitas coisas que o André faz, que o André é muito grudado em mim. Então dá para perceber que o Pietro fica com ciúme. E em momentos em que o André dorme ou que o André tá brincando, distraído, eu procuro dar atenção exclusiva pro Pietro.
Só que o Pietro é uma criança bem madura, é uma esponjinha. Ele é observador, ele tem um ouvidinho acirrado, os olhinhos que não param, então ele está sempre prestando atenção em tudo. E isso é muito importante, você precisa interpretar o que as crianças fazem. E o principal, né? Nós precisamos prestar atenção no que nós fazemos, no que nós falamos e a nossa forma de agir com os outros, porque eles vão fazer exatamente o que nós fazemos. Eles irão tratar as outras pessoas do jeito que nós a tratamos. Eles vão agir com a vida do jeito que nós agimos. Então é importantíssimo você ter harmonia dentro de casa. Você que são um casal, né? Se você quer que os seus filhos tenham um casamento feliz e duradouro no futuro, mostre para eles o quanto você é feliz com o seu marido, com a sua esposa. Eles absorvem isso. Como é que os meus pais se comportam? Eu vivi dentro de uma casa cheia de paz e de amor quando eu era criança. Os meus pais se davam super bem. Raramente eu vi os meus pais brigando. E essas brigas que eles tiveram foram tão marcantes para mim que eu lembro até hoje. Mas a maior parte do tempo eles passavam. Era um casal feliz, era um casal que se amava, assim. Eles eram pessoas que estavam felizes junto, eles brincavam bastante, eles riam, eles conversavam, eles tomavam chimarrão cedo. Imagina, minha mãe levantava cedinho para tomar chimarrão com meu pai antes dele trabalhar. Então eu sempre pensei assim, um dia eu quero ter um casamento igual ao dos meus pais, porque eles são felizes, porque eles não brigam, porque eles fazem tudo junto, porque eles sempre perguntam um para o outro o que acha melhor fazer. E eu tenho hoje. Hoje eu tenho o casamento que eu sempre sonhei, o casamento que eu espelhei no casamento dos meus pais. Eu tenho isso. Eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada no meu casamento. Eu tenho a pessoa perfeita para mim. Eu demorei, eu esperei, eu chorei, eu esperneei, eu desisti, mas Deus me deu o meu marido na hora certa. Então, se você tá com uma pessoa que não te faz bem, ela não vai fazer bem, você não vai fazer bem para ninguém, você não vai se fazer bem para os teus filhos. Se você chegou a um ponto em que o teu casamento não dá mais, crie coragem, cada um vai viver a sua vida, pensando na qualidade de vida dos seus filhos. Qualidade de vida não é encher as crianças de brinquedo, de comida, de passeio, de roupa de marca. Qualidade de vida é o que o dinheiro não compra. Isso é qualidade de vida, o que o dinheiro não compra. Você quer que seja um adulto feliz, uma pessoa de bem? Você tem que mostrar para ele que você é uma pessoa feliz, que você é uma pessoa de bem, que você é uma pessoa pé no chão, uma pessoa que sabe enfrentar os problemas, que bate de frente com as coisas que você não concorda e que procura resolver aquilo que te incomoda. Tudo isso torna um adulto pé no chão, um adulto feliz, que é o que eu procuro passar para os nossos filhos. E o Léo também. O Léo não se faz presente, não está aqui para dar a opinião dele, mas eu sei, eu conheço meu marido. Uma família bem estruturada vem de um casamento bem feito, um casamento de paz, um casamento de luz, um casamento onde o casal anda junto, onde não brigam, onde não discutem, onde não gritam um com o outro, onde os filhos não escutam a mãe falando mal do pai ou o pai falando mal da mãe. Isso sim é uma família estruturada, uma família de Deus. Aqui em casa, a gente não é aquele tipo de pessoa que fica a todo momento, né? Vocês não me vêem nos vídeos, obrigada a Deus por isso, obrigada a Deus por aquilo. Porque eu não preciso falar da boca para fora. Deus mora dentro de mim e Deus sabe o que é bom para todos nós. E a nossa casa é cheia de Deus, é cheia de luz, é cheia de espírito, é cheia de amor. Por quê? Porque nós somos pessoas assim. Porque nós somos uma família de luz. Porque eu soube esperar a hora certa de encontrar a pessoa certa.
Hoje em dia a maioria está preocupado em, eu quero casar, é com isso que eu vou casar. E aí casa, e aí acontece o que é menos esperava. Por quê? Porque não dá certo, porque começam a brigar, porque começam as agressões, sejam físicas ou sejam verbais. E a gente vê muito disso. Eu quero casar porque fulano tá casando. Eu quero casar porque Beltrano já casou. Eu também quero. E não é assim que funciona. Eu também já passei por isso. Mas fulano tá casando e eu tô ficando. Eu já pensei nisso também. Só que eu sempre pensei na consequência. Eu sempre pensei assim, na hora certa eu vou saber que é a pessoa certa. Como é que eu vou saber? Deus vai me dizer que é a pessoa certa. O meu coração vai sentir que é a pessoa certa. E eu demorei 33 anos para encontrar a pessoa certa, para construir uma família de luz, uma família de Deus, que é o que eu tenho hoje. Então não apresse o tempo se você é jovem. Mesmo que você já não seja mais tão jovem, que o teu casamento não seja mais uma maravilha, tenha paciência e peça. A única coisa que você deve pedir para Deus é que Deus te mostre o caminho certo, que você encontre as pessoas certas que irão te agregar. E foi isso que eu fiz a minha vida toda e hoje eu tenho isso. E eu tenho os meus filhos maravilhosos, foram filhos planejados, filhos amados, filhos desejados, e é assim que eu quero que eles sejam. Uma gravidez bem-sucedida tem que ser desejada, amada, festejada todos os dias, porque o bebê sente tudo que a mãe sente. Tudo que a mãe fizer, o bebê vai sentir. Os traumas que você sentir quando você estiver gestando, eles vão levar para a vida. Por isso que eu sempre procurei ter gravidezes tranquila, calmas. Eu disse assim pro Léo, não quero me incomodar. Não quero. Eu quero uma gravidez tranquila. E foi o que eu tive, mas tanto do Pietro quanto do André, assim, maravilhosas as minhas gravidezes. Eu não fui uma grávida de enjoar, eu não fui uma grávida de ter desejo, eu fui uma grávida normal. Do André eu descobri, eu já estava de 8 semanas. Do Pietro, também 8 semanas. Imagina, eu já estava grávida de 2 meses e nem sabia por quê. Porque meu corpo não deu sinal. Eu não enjoei, eu não passei mal, não tive essas frescuragens. Mas eu sabia que eu estava grávida. Por quê? Por causa do meu ciclo menstrual, que sempre foi bem certinho. E aí, depois de grávida, eu procurei continuar minha alimentação equilibrada, que nem você sabe que eu tenho. Ter paz, dormir bem. É fácil. É fácil viver isso. Quando você deseja isso de verdade. Quando você não aceita uma situação desagradável, não tem por que você ficar vivendo nela. A vida é muito curta para você se prender a coisas ruins nessa vida. Aqui nós estamos só de passagem, é muito rápido, é assim, é um piscar de olhos, nós já não estamos mais aqui. Então é maravilhoso você descobrir o porquê que você está aqui, aceitar que você quer viver uma vida boa, que você quer viver uma vida de luz, que você quer viver uma vida de paz, de tranquilidade. Existem coisas que o dinheiro não compra, que nem eu falei para vocês. E quando a gente chega nesse patamar da vida e descobre o que são realmente o que importa nessa vida, eu não sei explicar. É uma sensação assim, única. Você para de se preocupar com coisas pequenas. Eu sou uma constante evolução de mim mesma, uma constante. Eu quero sentar ainda aqui, gravar um vídeo específico falando sobre a minha experiência de deixar tudo que eu tenho aqui para começar uma vida. Mas isso mais para frente. Hoje nós estamos falando mais em relação aos filhos, em relação à importância de uma família estruturada, o que nós queremos para o futuro, o que eu quero para o futuro dos meus filhos, o que eu penso. Vocês sempre me pedem para gravar vídeos assim, dando o meu ponto de vista. Então é esse o meu ponto de vista. Eu acho que uma criança saudável não é só fisicamente, ela tem que ser fisicamente e principalmente emocionalmente saudável. Porque por que temos tantos adolescentes aí, crianças, né, já com crise de ansiedade? Gente, tá tudo errado.
Quando uma criança ou um adolescente chega nesse ponto de ter crise de ansiedade, tá complicado o negócio. Porque uma criança, um adolescente, tá começando a vida, não tem por que ele sentir isso. Então isso é ausência dos pais, é falta dos pais, é ausência de diálogo, é ausência de carinho, é ausência de amor. Não importa, todo dia aqui em casa nós temos o hábito de beijo e abraço para dormir, a gente faz uma oração antes de dormir. Eu já testei os meus filhos, quando eu deito na cama e não falo que vamos fazer uma oração, eles falam. O André, que só tem 3 anos, ele diz assim para mim, mamãe, vamos rezar? Ou então, se eu tô no banho, eu escuto os dois fazendo uma oração na cama. Isso é muito bom. É sinal de que eu tô ensinando coisas maravilhosas para os meus filhos. E é disso que a humanidade precisa, é disso que os adolescentes estão perdidos, porque são pais ausentes, eles não têm um pai e uma mãe para conversar, para dialogar sobre o que eles têm dúvidas, sobre a vida, sobre o que eles vão fazer no futuro, sobre a menina que o menino está gostando, ou o menino que a minha filha se interessou. É disso que os adolescentes não têm. Por que levam para um psicólogo, para um psiquiatra e logo cedo começam a tomar medicamento? É porque os pais estão errando. E não vem me dizer que não é culpa dos pais, é culpa dos pais sim. Quando você coloca um filho no mundo, você tem que ter consciência que ele é dependente de você até ele se tornar um adulto maduro. Então é responsabilidade dos pais sim. Se tem muito adolescente, muita criança com problema de saúde emocional, é culpa dos pais. É culpa dos pais. Eu sei que é. E pai e mãe que amam seus filhos vão entender que a culpa é deles, sim. Filhos, você não deve deixar fazer tudo o que eles querem, mas também você não pode proibir eles de viver. Tem que ter equilíbrio. O sim e o não andam junto. Junto. Isso pode, isso não pode. Por que não pode? Explica o porquê que não pode. Briguem menos, reclamem menos, sejam pessoas maduras, de bem com a vida, procurem algo que te façam bem, não fiquem pensando só no dinheiro, só no dinheiro. Gente, dinheiro não leva a gente a lugar nenhum. A gente precisa do dinheiro para ter conforto. Dinheiro compra coisas para nos dar conforto, mas dinheiro não nos dá saúde. Dinheiro não compra saúde. Vocês já viram algum milionário não morrer porque tem dinheiro? Já viram esses bilionários não morrer por causa do dinheiro? Todos nós morremos, independente de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, ou nada de dinheiro. Eu conheci mendigos que são muito mais felizes, muito mais inteligentes e cultos do que um cara bilionário. Por quê? Porque ele já viveu na rua, porque ele já conheceu todos os tipos de pessoas, porque ele vive o simples, porque ele conheceu e vive o que o dinheiro não compra. Então procurem descobrir isso dentro de vocês. Todo mundo tem um lugar onde encontra o que eu encontrei. O que eu encontrei não está na prateleira do mercado, nem na cabide da grife, lugar nenhum. O que o dinheiro não compra está dentro de mim, não está dentro do meu marido ou dentro dos meus filhos, dentro de mim. Então olhe para dentro de você e descubra o que te faz bem, se livre do que não te faz bem. Filtre teus pensamentos. Cada vez que você for pensar numa coisa ruim, mude a tua forma de pensar. Eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Mude. Não deixe os pensamentos ruins dominar a tua mente. Porque os pensamentos ruins atraem coisas ruins, onde acaba adoecendo o teu corpo e adoecendo a tua alma. Descubram. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, descobrem o que realmente importa na vida. Tem muitas pessoas que vivem a vida toda, só vão descobrir pouco antes de ir embora daqui o valor da vida, o que realmente a vida importa. Não seja uma dessas pessoas. Procure descobrir agora, enquanto você pode viver, enquanto você pode mudar, enquanto você pode amar os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos, quem quer que você seja. Existem muitas pessoas más que se fazem de boazinha perto de nós.
Descubra essas pessoas e se livre delas o quanto antes. Se eu ficar aqui sentando, conversando com você sobre o meu ponto de vista em relação a isso, eu vou ficar mais de hora. Mas eu acho que isso é suficiente para dar um parecer sobre o meu ponto de vista, sobre a forma que eu educo os meus filhos, sobre a consciência de que eu tenho, de que eu sou completamente responsável por eles até eles se tornarem adultos maduros. Quer vir aqui? Então, isso é importantíssimo. Descubra uma forma certa de educar os teus filhos. Não existe que nem eu falei, não existe um manual que vá me ensinar como é que eu vou educar o Pietro. O Pietro ama tecnologia, mas eu procuro regrar. Ele já estudou de manhã e daqui a pouco nós vamos estudar mais, porque eu estou no processo de alfabetização dele em casa, para que ele chegue na Itália já sabendo pelo menos o básico, né? Para não ser tão difícil, né, meu filho? E a gente tem um diálogo muito amplo, muito aberto sobre tudo, absolutamente tudo aqui em casa. Procure ter isso com seus filhos. Não fique tratando eles como criancinha. Eles são criancinha quando eles são bebezinho, que eles entendem pouca coisa. Mas a partir da idade em que o Pietro tá, eles entendem tudo. Eles sabem de tudo. E o que eles não sabem, ele me pergunta, né, filho? Ensine os seus filhos a cozinhar. O Pietro ama me ajudar na cozinha. Ele ama participar, né, filho? Sim. Ele ama ajudar a cozinhar. Hoje ele fez ovos mexidos para nós. É prazeroso isso. Eu também quero falar uma coisa. Eu também eu gostei de fritar o ovo, então eu gosto de cozinhar. Então, você vai cozinhar mais vezes. Ele adora isso. Ele não curte muito ajudar a cuidar da louça, mas que ninguém gosta de cuidar de louça, né? Mas nem por isso ele deixa de não me ajudar. Porque é importante ele saber das responsabilidades que ele tem desde pequeno. Outra coisa, né? Não exclua seus filhos das coisas dos afazeres domésticos. Desde pequenininho eles têm que saber que eles precisam ajudar a cuidar, ajudar a zelar, fazer algumas coisas, porque é assim que funciona. A mãe não vai estar aqui o tempo todo e eles não vão viver para sempre dentro da minha casa. Então eu quero que eles aprendam desde cedo quais são os deveres que eles têm dentro de casa. Como é que se faz as coisas, como é que tem que fazer para limpar, por que tem que deixar arrumado. Então cuidem dos seus filhos. Os seus filhos são as sementes que você deixa para a próxima geração. A próxima geração é deles. Nós não estaremos mais aqui. Então, eles irão passar para os filhos deles o que eles aprenderam conosco. Pense nisso. Que tipo de semente você está semeando? Como é que você está regando essa sementinha? O que você quer colher quando esse fruto amadurecer? Pense nisso. Se você está vivendo uma vida errada, se corrija, se eduque. Eu me corrijo e me educo todos os dias. Todos os dias eu procuro me tornar um ser melhor, porque é assim que temos que ser. É para isso que estamos aqui, para sermos melhores todos os dias, para valer a pena por estarmos aqui, para entender a importância de estarmos aqui. Eu não estou aqui só de passagem, só para só mais um número. Não quero isso. E eu não aceito isso. Por isso eu procuro ser um ser humano melhor todos os dias. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau!